Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, 18 e 19. Os irmãos acharam? Diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensado, e os carregou em um jumento. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós vamos meditar na Tua palavra e pedimos a Tua luz, a Tua graça, a Tua direção, o Teu discernimento, para que o recado do céu seja dado aos nossos corações. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, pois queremos Te ouvir. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós vamos meditar nessa palavra, 1 Samuel capítulo 25. De vez em quando você vai dando um glória, um aleluia, vai me ajudando aí. Hoje é a terceira ou quarta vez que eu estou pregando, então às vezes a gente confunde, né? Começa a chamar Obadias de Abajur, Jesus de Genésio. Vocês vão me ajudando aí, vão me corrigindo. Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo algo lindo aqui, nessa história. A história de Nabal e Abigail. Quantos aqui já ouviram falar dessa história? Quem conhece a história de Abigail e Nabal? Não são muitos, não. Poucos. Eu olho para essa história e eu vejo o interrompimento de uma tragédia. O interrompimento de uma tragédia. Uma mulher que, com uma atitude muito sábia, ela interrompe uma tragédia que viria a acontecer. Eu me lembro quando aconteceu aquela tragédia com a delegação ali da Chapecoense. Numa das reportagens, eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, e a frase falava assim: quase toda tragédia acontece por falta de prudência. Quase toda tragédia acontece por falta de prudência. Quando eu vi aquilo na reportagem, eu marquei essa frase, porque me chamou a atenção. E quando nós observamos tragédias de todas as áreas, pode ser aérea, pode ser terrestre, pode ser ferroviária, pode ser familiar, pode ser na tua vida pessoal, a falta de prudência é bem provável que estava ali influenciando alguma coisa. A história de Nabal, ela é uma história extremamente interessante, e principalmente pelas diferenças que nós vemos entre ele e a sua esposa, e pela prudência da sua esposa, há lições preciosas para nós aprendermos. Eu preciso lembrar você de que um grande profeta, o profeta Samuel, já havia ungido Davi como o rei de Israel. Davi ainda não estava no trono, mas já havia recebido a unção. O capítulo 25 que nós lemos, ele inicia com uma morte. E o texto começa dizendo que faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram para prantear. Ou seja, o maior nome depois de Moisés, até esse período da história do povo de Deus, era esse homem, Samuel. Samuel, ele morre, o povo inteiro para e se lamenta e chora e presta ali os seus sentimentos, uma homenagem fúnebre àquele grande homem, um dos maiores profetas de Deus que já pisou na terra, Samuel. E o texto vai dizer que nesse período, o rei Davi, mesmo já tendo sido ungido para rei, ele estava naquele grande período de fuga de Saul. Ele já havia matado Golias, já havia se tornado famoso em Israel, todos já sabiam quem era Davi. Davi já havia recebido cânticos, né, nas suas entradas triunfantes. Saul matou 1000 e Davi 10.000, e aquele ciúme entrou no coração de Saul, e a gente sabe que durante anos e anos e anos, Saul persegue Davi, Saul tenta matar Davi, e a gente sabe que por 2 vezes Davi teve a oportunidade de liquidar Saul, mas não o faz
paz, porque entendia que era ungido do Senhor, ele não ia tocar em Saul, e vivia nas suas fugas. Quando o grande Davi, aquele que já havia sido ungido para ser o futuro rei, aquele que matou o gigante Golias, estava nas suas fugas, despertou a atenção de muitos homens, e muitos homens começaram a seguir Davi. A gente sabe que o caráter desses homens não era muito bom. Eram homens endividados, homem de má índole, homem que na sua cidade não era bem visto. Eles seguiam seguiam Davi, e na fuga de Davi de Saul. E Davi, ele vivia andando pelo deserto, entrando em cavernas, pude conhecer a região de En-Gedi, é uma região no meio do deserto, mas que tem águas. Davi se escondia lá, a palavra de Deus diz que lá foi onde aconteceu um dos encontros com Saul. Agora, todo dia, Davi e os seus homens, que não eram poucos, em torno de 600 homens, tinham que arrumar comida, tinham que sobreviver, eles tinham que continuar existindo e precisavam de alimento. Então, todo dia era um desafio para conseguir comida. O texto diz que certo dia, o povo de Davi se encontra com o povo de Nabal. Nabal era um homem rico, que casou com uma mulher bonita e inteligente. Bonita e inteligente. Algumas versões vai dizer que ela era formosa e prudente. Coisa boa, né? Feliz o homem que acha essa mulher. Amém ou não amém? Agora, ela era totalmente o oposto do seu marido. A Bíblia vai dizer que Nabal era um cara ruim, rancoroso, amargoso, maléfico. Mas era muito rico, poderoso. Milhares e milhares de ovelhas e gados. E o grupo de Davi se encontra certo dia com o grupo de Nabal. E bem provável que alguns daqueles homens de Davi falaram, vamos pegar umas ovelhas dessas e vamos fazer a festa. O churrascão está garantido, é nós. Partiu o churrasco. E Davi diz, não vamos fazer isso. Pelo contrário, no meio de tantas coisas ruins que pode acontecer, nós vamos cuidar deles. E os soldados de Davi, eles cuidam de todos aqueles rebanhos e dos pastores de Nabal durante um tempo. Algumas semanas depois, ou alguns meses depois, chegou aquele dia da crise para Davi, e eles não tinham aonde arrumar alimento. Daí ele se lembrou, puxa, na região de Maom, lá perto do Carmelo, e lá tem aquele Nabal. Poxa, a gente durante um tempo protegeu os pastores deles, nós protegemos as ovelhas dele, quem sabe ele não possa dar alguma coisa? Porque eu ouvi dizer que ele está fazendo a tosquia das ovelhas, e tosquia das ovelhas sempre era um período de comemoração, período de festa, período de comida farta, manjares e banquetes, sempre estavam acompanhados da tosquia das ovelhas. Quando Davi, Nabal está tosqueando ovelha, vai lá, certamente ele vai dar alguma coisa para a gente. Os servos de Davi, os homens de Davi chegam lá e falam para Nabal, Nabal, Davi manda saudações, Davi deseja bênção sobre a sua vida, Davi deseja prosperidade para você, e ele manda perguntar se há alguma coisa que você tem para também oferecer, nós estamos precisando. E aquele homem, Nabal, ele começa a pensar, Davi? O rei é Saul, Davi é um fugitivo de Saul, não vou dar trela para esse coitado. E ele manda um recado dizendo assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Tem tanto escravozinho aí fugindo do seu senhor, estou nem aí para esse cara. E o texto diz que aqueles homens, então eles saem e levam o recado para Davi. E Davi, quando ouve o recado, Davi, ele entra numa indignação absurda. Davi, na mesma hora, diz, pega a espada. 200 vão ficar aqui cuidando das coisas, nós vamos em 400 homens. E nós vamos acabar com Nabal e vamos matar todos os homens que trabalham para ele, todos da sua casa, seja escravo, seja adolescente, seja adulto, seja velho, seja criança, seja bebê. Nenhum homem vai
permanecer na casa de Nabal. Aqui então, Davi toma essa decisão e começa a ir em direção à casa de Nabal. É interessante que eu paro para observar, justamente nessa reação de Nabal para com Davi, e eu vejo talvez mais uma característica, na vida de Nabal, além de maléfolo, ruim, amargoso, era meio burrinho. Porque Davi havia recebido a unção de um homem de Deus, e a palavra de Deus não cai por terra, mas mesmo assim ele não considera e toma essa decisão absurda. É interessante que então Davi agora ele vai em direção a Nabal para destruir com aquela casa, e daí entra na história o oposto de Nabal, que era a sua esposa, Abigail. O texto vai dizer que, primeira coisa, Abigail, ela se mostra uma mulher humilde. Por quê? Porque um dos escravos de Nabal, um dos servos da sua casa, alguém que estava lá trabalhando, ficou sabendo da história. E imediatamente essa pessoa vai a Abigail para dizer: Abigail, a coisa está feia, aconteceu assim, 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 assim e assado. Abigail, ela ensina-nos de uma maneira muito maravilhosa, muito especial, a prevenirmos que tragédias aconteçam também na nossa casa. E começa aqui com a humildade dela, porque ela senta para ouvir um escravo. Ela supera aquilo que a psicologia hoje vai chamar do preconceito limitador de aprendizado, PLA. Tem pessoas que atraem catástrofe para a sua vida porque não são humildes, e elas são preconceituosas, elas não superam isso. Ou seja, ela olha para um e diz: não, esse é muito pobre para ter alguma coisa para me ensinar, esse é muito novo, esse é muito velho, esse é assim, esse é assado. E tem pessoas que se bloqueiam, se fecham para alguns e colocam ali barreiras no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Aqui nós temos uma mulher que se colocou numa posição de humildade e passou ali a ouvir aquele servo. Quando ela ouve todo o contexto, então entra nos versículos que nós ali lemos. Ela pega algumas coisas que ela tinha em casa e ela vai em direção a Davi. E aí eu quero que você, na sua Bíblia ali, acompanhe alguns versículos conosco. Olha só o verso 23 e o verso 24. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Dá uma olhada na cena. Davi, fugitivo. Havia sido ungido por Samuel como o futuro rei, sim. Mas há anos isso não acontecia. Há anos a promessa estava apenas em promessa, não havia acontecido. Era um fugitivo do rei, que estava caçando ele em todos os locais. Essa mulher, por mais que a Bíblia deixa claro que ela era formosa e prudente, ela era rica. A sua família era rica. Ela tinha muitos servos, muitos escravos ao seu serviço. Era uma mulher que, digamos assim, naquele momento, comparado com Davi, ela poderia se achar superior. Mas ao encontrar com a ameaça que ia destruir a sua casa, ela não chega batendo de frente. Ela não chega confrontando. Ela não chega xingando. Ela não chega questionando. Essa mulher, ela desce do animal que a trouxe, ela se joga aos pés de Davi e coloca nela o título de serva. Ouça o que essa tua escrava tem para lhe dizer. Eu olho para essa mulher e aqui eu vejo essa marca da humildade nela, que é algo que nos choca, nos confronta e precisa nos ensinar. Porque se nós queremos evitar
muitas das vezes que o mal chega na nossa casa, que a tragédia invada a nossa família, nós precisamos ter prudência. E começa com uma atitude de humildade. Essa mulher, muitos anos antes de Jesus vir, ela já estava praticando aquilo que Paulo vai falar depois a respeito de Jesus, que nós precisamos ser como Jesus, que ele se esvaziou de si, esvaziou da sua glória e desceu para nos servir. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Essa mulher, muito antes de conhecer Jesus, ela tinha relacionamento com o Criador de todas as coisas, ela tinha um relacionamento com o Deus de Israel, e ali ela já tinha aprendido que ela precisava desenvolver humildade. Essa tem que ser uma marca presente na vida de todo aquele que diz ser um verdadeiro cristão. Eu vou repetir isso. Tem muitos cristãos que são mais parecidos com Nabal do que Abigail. Soberbos, orgulhosos, nariz empinado. Sendo que Jesus, quando estava nos ensinando, ele disse: há muitos jugos por aí, mas peguem para vocês o meu jugo, ele é suave, ele é leve, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A gente olha as características de Jesus e a gente aprecia tantas coisas, a sabedoria, o poder e tantas outras coisas, mas ele disse: olha para mim, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aí a gente encontra o quê? Descanso para a alma. Infelizmente, em nossos dias, tem muitos crentes que estão atraindo tragédias, maldição, o mal para si, porque não aprenderam a ser humilde. Paulo ele vai dizer, Filipenses 2, olha só o recado de Paulo, eu faço questão de ler. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Verso 3, nada façam por ambição, egoísta, vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês igual à atitude de Cristo Jesus. Nós estamos numa sociedade, como eu disse, egoísta, uma sociedade avarenta, uma sociedade que todo dia você vai ver um tentando puxar o tapete do outro, um tentando minar o caminho do outro, um tentando fazer o outro de degrau para subir. Mas nós nos esquecemos que no reino de Deus é o inverso. No reino de Deus, os maiores servem os menores. Quem quer ser grande se torne pequeno. Os últimos serão os primeiros. Reino de Deus. O próprio Jesus nos deixou esse exemplo. Quando nós colocamos isso em prática, essa característica que Abigail, anos antes de Cristo, já tinha na sua vida, nós certamente livramos a nossa casa de muito mal, de muita tragédia. Para pensar na sua vida, na vida da sua família, na vida de alguns conhecidos teus. Vê se você consegue lembrar alguma tragédia, alguma ofensa, alguma briga, alguma calúnia que aconteceu por falta de humildade. Porque alguém não teve a hombridade de ter consciência das suas próprias limitações. Humildade é isso, é ter consciência das suas próprias limitações, é não ser soberbo e reconhecer o seu lugar. Ficou quieto no momento certo, pediu perdão no momento certo, se humilhou. Aparentemente, aos olhos humanos carnais, quem se humilha está se rebaixando. Aos olhos normais, quem se humilha está perdendo. Aos olhos normais, quem se humilha está se acovardando. Agora, nós queremos aplauso dos homens ou aplauso dos céus?
Aos olhos de Deus, quem se humilha é exaltado, quem se humilha é honrado, quem se humilha se torna grande, quem se humilha vai receber a bênção, quem se humilha recebe avivamento. Pastor, avivamento? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu abrirei os céus. Nós precisamos remar contra a correnteza e tomar essa característica na nossa caminhada de vida, humildade. Isso vai fazer com que você seja livre de muitas confusões, de muitas tragédias, de muitas ciladas que o nosso adversário tem para as nossas vidas. E eu falo mais, o diabo sabe do teu ponto fraco nesse sentido. Ele sabe aquela palavra que você não suporta ouvir, que você perde o controle de tudo. Ele sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe qual a pessoa que você não suporta que fale aquilo. Vigia, para que você não seja marionete do diabo. Vigia. Ei, a psicologia ela não quer reconhecer algo tão lindo da Bíblia, né? Que é os frutos do Espírito. Daí, eles pegaram os frutos do Espírito e estão chamando de inteligência emocional. É algo que requer aí em todos os lugares, né? Todas as empresas, todos os cursos de coach, inteligência emocional. Vai para a Bíblia, ali o Espírito Santo já falava. Os frutos do Espírito, quando ele está na gente, ali tem amor, ali tem paz, ali tem alegria, ali tem domínio próprio. A gente precisa ser mais humilde para não ser escravo do diabo. Seja humilde. Manda embora o orgulho. Manda embora a soberba. Me lembrei agora de uma história de uma irmã. Ela clamava pelo seu esposo, que era soberbo. E um dia ela, meu Deus, meu marido está uma bênção agora, porque ela estava ouvindo ele no banheiro cantando, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando ela foi espiar, ele estava na frente do espelho cantando para ele mesmo. Misericórdia, misericórdia. Não tinha aprendido nada. Soberbo e orgulhoso. Segunda coisa que eu vejo olhando para essa mulher, ela utiliza as armas certas na guerra. Repita comigo assim: nem sempre a melhor arma é a espada. Às vezes é pão. Davi, na sua fúria, vinha com 400 homens armados. Ela não levou nem uma faquinha sequer. Se levou era para cortar o pão. Essa mulher pega tudo aquilo que a gente leu ali, aquilo que ela tinha no seu estoque, e ela leva para um encontro bélico. Sabia que Davi estava com sangue no olho, o seu ego havia sido ferido, estava até fora de si, vinha para matar, mas ela vai com pão. Essa história me lembra, lá na frente vai acontecer isso de novo, com Eliseu. Se vocês se lembrarem, Eliseu estava em Dotã com o seu servo Geazi, e o exército sírio, vem cercá-los para matar. Por quê? Porque o exército sírio estava em guerra com Israel. Eles armavam cilada aqui, o povo de Israel, o soldado de Israel ia por lá. Eles armavam cilada lá, o povo de Israel ia pelo outro lado. O general sírio, ele chama todo mundo e diz, quem é o dedo duro? Quem que está entregando a gente? Até que um diz, não é ninguém, é o profeta Eliseu. Ele sabe todas as coisas, ele avisa o rei de Israel onde nós estamos. Rei, ele sabe até o que você faz no teu quarto. O homem é assim, com o cara lá de cima. Então, ele diz, nós vamos pegar esse cara. Eles vão procurar Eliseu, eles acham Eliseu, cercam a cidade de Dotã. E quando Geazi sai para fora cedinho, ele fica apavorado, volta para dentro, já era, acabou, vamos morrer. Nós estamos cercados pelos inimigos. E Eliseu diz, fica tranquilo, Deus, abre o olho desse menino. Quando Geazi, ele vai para fora agora com o olho espiritual aberto, ele consegue ver os exércitos de Deus, eram muito mais numerosos.
O exército sírio, quando vem atacar, Eliseu só pede: Deus, segue esses homens. Eles ficam cegos, eu imagino como é que foi a cena, né? Um tropeçando no outro, um caindo do cavalo, até todo mundo tentar entender o que estava acontecendo. Eliseu já foi lá: pode se acalmar, vocês estão no lugar errado, eu vou levar vocês para o lugar certo. Pega aqueles soldados sírios e leva lá no meio de Samaria, lá no meio dos inimigos. Eu fico imaginando eles entrando na cidade, todo mundo puxando a espada, aquela fila indiana de cego. E daí o rei de Samaria pergunta para Eliseu, respeitando o profeta: vão matar? Ele diz: não espada, pega pão, traz pão, vamos oferecer um banquete para eles. E se você ler o texto, esse texto está lá em 2 Reis 6:22. É interessante que o texto finaliza dizendo: ali eles participaram do banquete e o povo sírio não mais atacou Israel. Olha só, a paz através de pão, de comida e de um banquete. Aqui a mesma coisa acontece. Abigail, em vez de sair com o exército com espada, leva alguns escravos carregando muita comida e se humilha perante Davi, e ali ela entrega tudo aquilo que ela tinha trazido para Davi. Essa mulher, ela mostra um nível de maturidade fabuloso. Algo que eu e você precisamos aprender. Essa mulher, ela entende que nem sempre as armas da guerra são aquelas comuns que todo mundo usa. Muitas vezes, Deus requer que nós venhamos usar uma outra arma. A arma do amor, a arma do perdão, a arma da justiça divina. Você quer ver o que Paulo vai escrever ao Romanos capítulo 15? Porque nós estamos falando aqui de sabedoria divina, de maturidade espiritual, para você usar a arma certa no momento certo. Um pregador do Brasil, ele diz que, infelizmente, tem pessoas querendo matar um mosquito com uma bazuca, e muitas vezes quer matar um elefante usando um matador de mosca. E nenhum dos momentos vai dar certo, vai frustrar. Pelo contrário, se vai matar uma mosca com uma bazuca, você vai explodir todo o local. E vai se ferir também. Tem muita gente fazendo isso na vida, no dia a dia, nos conflitos, não sabendo lidar nos relacionamentos, usa a arma errada, fala no momento errado, da maneira errada, do jeito errado, usando as habilidades que Deus tem de uma maneira totalmente equivocada, o que acaba trazendo problemas e muitas vezes tragédias para a vida. Olha o que Paulo vai colocar em Romanos capítulo 15, do 1 ao 9. Nós quem? Os cristãos de Roma, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que te insultaram caíram sobre mim. Portanto, igreja, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Maturidade, atitude diferenciada. Você quer ver o que Pedro vai dizer a respeito disso? 1 Pedro 3, 8 a 11. Resumindo, irmãos, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênção. Anota isso para você ler depois em casa. 1 Pedro, capítulo 3, do 8 a 11. Palavra direta para os nossos corações. Como que nós devemos proceder no dia a dia? Quando alguém nos calúnia, quando alguém levanta uma mentira sobre nós, quando alguém tenta puxar o nosso tapete, quando lá na empresa estão falando mal de você, quando se junta a família e um fica lá cochichando no ouvido do outro alguma coisa ao teu respeito, a respeito da tua casa. Ei, o teu procedimento precisa estar espelhado em Cristo Jesus. Você precisa ter a sabedoria dessa mulher Abigail de usar a arma certa.
Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem. Se você desenvolver a humildade, se você aprender a usar a arma certa, no momento certo, do jeito certo, você pode ter certeza que muitas tragédias, elas não chegarão na sua casa, na sua vida e na sua família. Por quê? Você se torna uma pessoa madura espiritual, parecida com Cristo, e a bênção de Deus é derramada sobre a sua vida. O tempo passou, eu preciso ir para o último item. Terceira característica que eu vejo na vida de Abigail, que nos ensina de uma maneira intensa. Essa mulher, ela tinha visão do futuro. Essa mulher, ela tinha visão do futuro. 1 Samuel 25, olha o verso 28, o que é que diz? Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, Davi, que travas os combates do Senhor. Nossa! Entenda a realidade dessa mulher. Provavelmente uma mulher muito sofrida. Uma mulher que nós não temos detalhes da vida dela antes dessa cena. Uma mulher que não sabemos como que ela casou com esse camarada. Né? Bem provável, conforme os tempos da antiguidade, né? Casamentos arranjados, bem provável. Estava também, eu acredito, sofrendo na mão desse cara, porque ela era bonita, prudente, inteligente. O cara era o oposto de tudo isso. O nome Nabal significa tolo. Né? Algumas versões vazio. Era o que ele era. Né? O nome ali literalmente combinou com ele. Essa mulher, no seu sofrimento, na sua angústia, provavelmente já tinha ouvido um monte de porcaria desse cara, um monte de rótulos do próprio marido. Eu acredito que essa mulher era uma sofredora. Mas ela não usa o seu passado, ela não usa as pequenas inconveniências da sua vida para jogar nas costas de alguém, para ser parecida com isso. Ela não precisava retribuir de uma maneira negativa para ninguém. Pelo contrário, essa mulher se torna um referencial de prudência. E referente a Davi, era bem provável que Nabal era um cara interesseiro. Ele olhava para Saul, rei, Davi está contra Saul, esse cara é fugitivo, não me interessa. Mas era um cara com uma limitação assim, ó, na sua visão. Via, no máximo, um palmo na sua frente. Essa mulher, não. Abigail, ela tinha uma visão lá da frente. Lá da frente. Olha só o que ela diz no verso 29. Mesmo que alguém, Davi, te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor está firmemente segura, como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Ela via que ali não era apenas um fugitivo de guerra. Ela via que diante dela tinha aquele que havia recebido uma unção de um profeta de Deus. Ali tinha uma promessa sendo gerada. Ali tinha o futuro rei de Israel. Ela conseguia enxergar isso, quando a maioria do povo de Israel não enxergava. E aquela mulher usa a sabedoria dela para abençoar a vida do próprio Davi. Davi, longe de ti cometer algo assim. Na verdade, essa mulher, ela estava abençoando Davi de uma maneira tão intensa que Davi, com esse ato, poderia estar comprometendo a sua reputação quando assumisse o trono. Porque ele estaria guerreando contra israelita. Nabal era israelita, matando gente do próprio povo. Estaria também cometendo injustiça, porque mataria um monte de servos e escravos que não tinham nada a ver com a ignorância do seu senhor. Aquela mulher, na sua sabedoria, olhando lá na frente, ela previne isso, se humilha diante de Davi, impede que um caos aconteça na vida dela, na vida de Nabal e na vida de Davi. E por fim, muito esperta ela pede: Senhor, quando tu fores abençoado, lembra da tua serva. Quando tu fores abençoado, lembra da tua serva. Davi se vira para ela
e aqui é uma bênção que eu acho que aparece só essa vez na Bíblia. Davi abençoou ela dizendo: abençoada seja você, devido à sua prudência. Em algumas versões vai dizer, pelo seu bom senso, seja abençoada. A história, ela finaliza de uma maneira fantástica. Davi se acalma, Davi pega aqueles recursos que aquela mulher trouxe e vai oferecer aos seus homens, eles se alimentam. Abigail, ela volta para casa. Nabal nem imaginava o que estava acontecendo. Nabal nem imaginava que ele corria risco de vida. Ele estava festando. Fez um banquete enorme, celebrando com todo mundo lá. Bêbado, ela chega em casa, fica na dela. No outro dia, ela conta para ele de manhã: olha, aconteceu isso, isso, isso. Era para você ter morrido nesta noite. Quando ele ouve isso, o texto diz, né, que a gente hoje imagina que provavelmente foi um AVC, mas o texto diz que na hora, aquele homem teve um negócio e ficou paralisado. E 10 dias depois, o Senhor Deus matou Nabal pela sua maldade. Eu paro para olhar o final dessa história. E o final dessa história está lá no verso 39 ao 43. Então Davi, ao saber da morte de Nabal, envia mensageiros a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua esposa. Seus servos foram ao Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail montou num jumento, acompanhado por 5 das suas servas, e foi com os mensageiros de Davi. Que coisa misteriosa, que coisa interessante. Mas Deus estava pelejando pela vida daquela mulher. Foi prudente no momento certo. Evitou que o caos chegasse na sua família, que acontecesse morte de inocentes, previu antecipadamente quem era Davi, honrou Davi, se colocou na posição de serva de Davi, e agora ela estava casada com aquele que seria rei. Eles têm um filho. Quem se lembra o nome do filho de Davi com Abigail? Muito bem, aqui falaram. Deus é meu juiz. Daniel. O primeiro Daniel que aparece na Bíblia é esse. Deus é meu juiz. Uma mulher estava num casamento errado, sendo oprimida. Pela sua prudência, ela vê Deus guerreando as guerras dela, a batalha dela, pela prudência que ela teve. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. E você comece agora a pensar na sua vida. Esse capítulo, ele começa com luto e ele termina com festa. Começa com a morte de Samuel e termina com o casamento de Davi com Abigail. Ei, eu sei que o Espírito Santo, enquanto eu estava pregando, ele trouxe luz na sua mente de algumas guerras que você está enfrentando. Tem batalhas aí na sua frente. E é bem provável que o nosso adversário, ele tem colocado na sua mente ou tentado lançar essas setas para você revidar na mesma moeda, para você não se humilhar diante dessa pessoa, para você bater de frente, para você questionar, para você gritar, para você confrontar, para você cuspir fogo também. Se tentaram te agredir, agride também. Mas o Espírito Santo hoje te orienta: ei, humildade. Aprendam com o Senhor, que é manso e humilde.
Eu sei que o Espírito Santo está colocando aí diante de você, de uma maneira muito clara, as armas que você precisa ter nessa guerra. Isso começa dentro da tua casa, com aquele filho rebelde, com aquele cônjuge que não te respeita, com as pessoas próximas que parece que não mais tem amor para contigo. Ei, usa as armas certas. E as armas que o Senhor nos dá são muito diferentes das armas carnais. Não é por força, não é por violência, mas é pela direção do Espírito Santo. É pelas virtudes em nós, é pelos frutos em nós. Comece a semear amor. Quem tem semeado ódio. Comece a semear respeito em quem tem te desrespeitado. Comece a agir de uma maneira como Cristo agiria. Você vai ver que as tragédias vão se afastando cada vez mais. E não seja um Nabal, com visão limitada, mas enxergue lá na frente. Deus está pelejando as tuas batalhas. Vai chegar o tempo da honra, vai chegar o tempo do sorriso, vai chegar o tempo da paz, vai chegar o tempo da felicidade. Eu imagino no dia em que o rei Davi é coroado rei, Hebrom, Jerusalém, cidade de Davi. Quem estava lá? Lá estava Abigail, esposa do rei. Deus honra aqueles que se humilham, aqueles que têm bom senso, aqueles que são prudentes, aqueles que não estão presos no imediatismo. O Espírito Santo hoje nos chama a ir contra a correnteza. Não se deixe levar. A vingança pertence ao Senhor. Mas que o Espírito Santo vai te dirigindo, te guiando, te orientando, te ajudando, para que você resplandeça a glória dele aonde você estiver. Pastor, achei o teu sermão muito bonito. Eu entendi que nós precisamos ser humildes. Entendi que nós precisamos usar armas certas do amor, da pacificação, do respeito, da esperança. Eu entendi também que a gente não deve ser imediatista, mas esperar que Deus direcione o nosso futuro. Agora, fala sério, pastor, é possível nos nossos dias viver assim? É possível, porque um dia na cruz o nosso Cristo morreu. É possível porque nós não precisamos mais ser dominados pelo pecado, porque agora nós não estamos mais escravizados pelo pecado. Nós somos livres e libertos em Cristo. É possível porque nós já fomos enxertados na videira verdadeira. A seiva de vida, a seiva de paz, a seiva do domínio próprio, ela está naqueles que estão enxertados na videira. E nós recebemos, e nós frutificamos, e nós evidenciamos a glória dele, e nós nos tornamos parecidos com o nosso Deus, porque o primogênito morreu para que nós pudéssemos seguir nessa caminhada. É possível, porque um dia Cristo pagou o preço e nos fez novamente imagem e semelhança do Criador. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar antes de cearmos. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinos. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Abigail. Como é lindo ver a atitude dessa mulher. Uma mulher que evidenciou virtudes cristãs mesmo antes de Cristo ter vindo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos que é possível viver
de uma maneira que te agrada. E é possível interromper tragédias no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nos nossos relacionamentos. É possível. Portanto, nos dê a graça, nos dê a sabedoria, nos dê, Senhor, a oportunidade de desenvolvermos a humildade. Nos dê, Senhor, a oportunidade de nos conhecermos e saber as armas que Tu nos oferece para pelejar no dia a dia, entendendo que a arma mais poderosa se chama oração, entendendo que a pacificação é importante, entendendo que o amor destrói as barreiras. Dai-nos, Senhor, conhecimento para lidar com essas armas. E faz, Senhor, com que cada um de nós venhamos enxergar o amanhã. Enxergar, Senhor, que aos olhos humanos podemos aparentemente estar perdendo, mas quem está em Ti é mais do que vencedor. Quem hoje passa por humilhação, sabemos que lá na frente Tu honra, Tu exalta. E nós queremos, Senhor, ver a Tua bênção no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Livra-nos, Senhor, do mal. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.